Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para a gente conversar um assunto importante, gente, cai muito no vestibular, cai no Enem, tem impacto na nossa vida social para a área de ciências humanas, na geografia, filosofia, história, sociologia, se debruçam para estudar a Revolução Industrial, essa revolução que mudou a forma como a gente se relaciona com o trabalho, com aquilo que nós produzimos, com as relações de trabalho, as relações de poder, as relações de produção. Um assunto muito importante que a gente precisa se apropriar dessas discussões, entender o início da Revolução Industrial e aquilo que ela muda, que ela revoluciona, principalmente no processo produtivo e as consequências sociais, as consequências geográficas da Revolução Industrial. É um tema interdisciplinar para que a gente possa discutir. Vamos olhar o nosso objetivo, olha só. Compreender a estrutura socioeconômica que originou o processo da Revolução Industrial e as mudanças no trabalho nas fábricas, a introdução das fábricas, das rotinas trabalhistas, do tempo que deixa ser do tempo natural para o tempo cronológico e todas essas mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial. Olha só, pessoal, em uma indústria ocorre a transformação de uma matéria-prima em um produto. Você conhece outras formas de transformação da matéria-prima? De que maneira, além do processo industrial, nós podemos transformar a matéria-prima em um produto a ser comercializado? Vamos refletir sobre isso, né? Olha só, pessoal, ao longo da história, nós podemos caracterizar três formas principais de transformação da matéria-prima. A primeira delas, e a que você deve ter lembrado, é o artesanato, né? O fazer com as mãos, né? O trabalho manual. A segunda forma é a manufatura, onde eram utilizadas máquinas manuais para transformar a matéria-prima em um produto. E nós vamos ter a maquinofatura, que é o modo de produção atrelado ao processo industrial. Então nós temos essas três maneiras principais que ao longo da história nós transformamos a matéria-prima, o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. E esse processo foi se revolucionando e está se revolucionando, né? A maneira como nós produzimos, ela se altera constantemente. A maneira que nós produzimos hoje, ela com certeza é diferente da maneira que nós produzimos há 10 anos atrás. Então, olha só, pessoal, como definir a Revolução Industrial? Qual é a definição? Então, ela pode ser definida como uma transformação sem precedentes do modo de produzir mercadorias e, consequentemente, uma nova organização do modo de viver e pensar, que impressionou muitos homens e mulheres que a vivenciaram e que nós vivenciamos ainda. Então, o avanço da tecnologia, né, o advento da internet vai alterar nos últimos 20 anos a maneira como a gente produz, como a gente consome, não é mesmo? As compras pela internet, por exemplo, a rapidez e a padronização da produção. Então isso está sendo alterado, né, constantemente. Essa revolução teve início onde? Na Inglaterra, por volta da década de 1760, portanto século XVIII, e ela foi gradualmente alterando o modo de produção e as relações sociais, as relações trabalhistas ao longo das décadas até chegar nos dias de hoje, que ainda passa por um processo de transformação. Hoje nós dizemos que a indústria é a indústria 4.0, atrelada aí a vários outros fatores e desenvolvimento, não é mesmo? E aí a gente vai entender o pioneirismo inglês. Por que a Inglaterra foi pioneira? O que ela tinha ou o que ela fez
que fez com que a Revolução Industrial acontecesse na Inglaterra e não em outros países da Europa, como a França, Portugal e Espanha. Qual era aí, né, os elementos que a Inglaterra oferecia para essa revolução? Então, ao longo do século XVI, século XVII, a Inglaterra utilizou sua imponente frota marítima, lembra que ela era a rainha dos mares, para expandir os seus negócios além mar. A Inglaterra, né, na questão geopolítica, é uma ilha, então ela vai ter uma excelente marinha. Isso é uma tradição inglesa, né, pessoal? A Inglaterra, por exemplo, nunca vai ter um excelente exército, ela vai ter um bom exército, mas ela sempre vai ter, neste momento, uma excelente marinha, por exemplo, no século XX, na Segunda Guerra Mundial, uma excelente força aérea. Então, pela sua localização geográfica, né, questão geopolítica, ou uma excelente marinha, nesse período, até porque não existiam os aviões, ou uma excelente força aérea, né? E o comércio vai ganhar destaque no seu desenvolvimento econômico. A Inglaterra faz comércio além mar, com outras regiões da Europa, chegando ali já na Ásia, né, expandindo o seu comércio. E foi na Inglaterra que se desenvolveram as primeiras máquinas que vão ser utilizadas pela Revolução Industrial. E ela vai se tornar, portanto, pioneira. E daí a gente tem alguns fatores. O acúmulo de capital, o comércio, né, a pirataria e a exploração colonial. A pirataria, a gente precisa relembrar, né, dos piratas que recebiam uma carta de corso e eram chamados de corsários. Então eles eram piratas autorizados pelo governo inglês. A agricultura, né, desenvolvida de forma comercial, com técnicas que não garantiam somente a subsistência, mas que garantiam a comercialização do excedente dessa produção. Eram técnicas que, além de gerar para a subsistência, gerava também para uma produção além, o que permitia o comércio. Então, além do acúmulo de capital, além da agricultura, nós vamos ter uma mão de obra farta e barata. Então, olha ali, né? Após o ato de cercamento, né, que vai cercar, fazer uma produção intensiva, delimitar, dar a posse a essas terras aos nobres, camponeses vão migrar para a cidade, formando uma massa de mão de obra farta e barata para que seja utilizada na Revolução Industrial, nas indústrias. Então nós temos ali a acumulação de capitais, o desenvolvimento da agricultura, a mão de obra farta e barata e a abundância de ferro e carvão. O ferro que vai ser a matéria-prima, as minas, né, de ferros na Inglaterra, e o carvão, que é o combustível da primeira Revolução Industrial. Posteriormente, nós vamos substituindo o carvão por outras fontes de combustível, né, como o petróleo, por exemplo, e outras fontes de energia limpas, né, de energias renováveis, que é uma preocupação dos dias atuais. Energia eólica, energia solar, né, fontes de energias renováveis e mais limpa que o carvão ou que o petróleo, que além de ser fontes finitas, elas contribuem com a poluição do meio ambiente. E vamos ter o puritanismo, né? Essa concepção religiosa que não condena o lucro. Então, essa ideia de que é necessário ter lucro. Então, vejam, são vários fatores que nós podemos apontar para o pioneirismo inglês. A Revolução Gloriosa, né? Que deu ao parlamento puritano na Inglaterra o poder de governar. A Revolução Gloriosa, ali no final do século XVII, 1890, ela vai, né, fazer com que o rei assuma o compromisso através do Bill of Rights. E a gente entende que a partir da assinatura desse documento, o rei Guilherme de Orange, que vai assiná-lo, o rei reina, mas não governa. Quem vai governar é o parlamento, composto na sua maioria por puritanos que não condenavam lucro, por burgueses que têm essa ideia de desenvolvimento e enriquecimento. E isso vai dar, esse governo vai dar uma estabilidade para a Inglaterra. E aqui eu trago para vocês, né, esse Bill of Rights, esse documento assinado lá no século XVII, em que o rei reina, mas não governa.
E aí, você compreendeu como esses fatores fizeram a Inglaterra pioneira na Revolução Industrial? Importante a gente ter a compreensão desses fatores para que a gente possa fazer uma atividade, né? Então, a partir do que foi discutido em nossa aula, elabore um mapa mental apresentando as razões do pioneirismo inglês na Revolução Industrial e nós já fazemos a correção da atividade. Pessoal, vamos então corrigir. Fez o mapa mental apontando as principais razões para o pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial. Fiz o meu aqui, vou apresentar para vocês, olha só, né? Então, o meu mapa mental, agricultura desenvolvida, faltou um ezinho aqui no desenvolvida, disponibilidade de mão de obra farta e barata, revolução gloriosa, né? Que colocou Guilherme de Orange e vai assinar o Bill of Rights, o rei reina, mas não governa. Puritanismo, né, essa ética que não condenava ao lucro, a abundância de matéria-prima e, né, o ferro como matéria-prima e o carvão como fonte de energia, e o acúmulo de capital, o comércio além-mar feito pela Inglaterra. Então aí o nosso mapa mental apresentando aí os motivos do pioneirismo inglês na Revolução Industrial. E aqui os objetivos da industrialização. Então havia uma crescente procura mundial pelo algodão, tecido, né? E os empresários ingleses vão investir nesse mercado, né? E o algodão, ele era uma matéria-prima barata e era utilizada a mão de obra de escravos africanos nas colônias inglesas, o que deixava essa matéria, o algodão, ainda mais barato, né? Essa exploração da mão de obra, a escravidão, que também é um assunto que a gente vai aí estudar e entender um pouquinho da utilização da mão de obra africana escravizada em processos produtivos. Por isso, os ingleses foram inventivos em procurar, né, em inventar máquinas de fiar e tecer. Olha a importância, né, do desenvolvimento tecnológico, da criação das máquinas, do desenvolvimento disso para a indústria, não é? Olha só, Vossa Alteza Fábrica, e nesse contexto vão surgir as fábricas, como aqui na foto, as chaminés altas, né, que é um símbolo desse processo de industrialização. Enormes construções de alvenaria, em que no seu interior ficava a caldeira, o vapor, ficava a escuridão, né? Os ambientes insalubres que eram de trabalho dentro da fábrica. Por conta da
fuligem do carvão e do excesso de umidade, esses locais não eram locais adequados para o trabalho. Daí nós vamos ter uma discussão, né, para ser feita sobre essas condições de trabalho, a luta operária na Inglaterra no século XVIII por melhores condições de trabalho, mas esse é assunto para uma outra conversa, né? E olha aqui, pessoal, o artesanato, nós vimos que são 3 as formas de transformar a matéria-prima em um produto, não é mesmo? O artesanato, a manufatura e a maquinofatura, né? 3 formas aí mais recorrentes de transformação de matéria-prima em produtos. Então, o artesanato era o trabalho feito à mão. Então, a gente tem essa primeira produção. Geralmente, o artesão trabalhava em sua própria oficina, que se localizava na sua própria casa, era dono das suas ferramentas e dono daquilo que ele produzia. Então, se era um sapateiro, por exemplo, ele geralmente trabalhava em casa, na sua oficina, com as suas ferramentas, e o produto final do seu trabalho, o sapato, também pertencia a ele, né, que ia vender o seu produto final. O artesão era dono do seu trabalho, do seu produto e das ferramentas e da matéria-prima. E eu tenho certeza que você conhece pessoas na sua família, na sua cidade, que ainda hoje fazem o artesanato, não é? Esses produtos feitos à mão. Daí nós vamos ter a manufatura, e é a utilização aí das máquinas manuais, não é mesmo? Geralmente o trabalhador era dono da sua oficina e realizava o trabalho ainda com as suas ferramentas e matéria-prima. Então, se lá no artesanato o sapateiro costurava à mão, agora ele tem uma máquina, mas essa máquina ela ainda é manual, ela ainda vai ser acionada, por exemplo, pelo pé, né, pelo pedal ali que vai fazer com que ele costure. Então ele ainda é dono da máquina, ele ainda é dono do produto. E a gente começa a ter uma divisão do trabalho, né, uma divisão da especialização do trabalho, em pessoas que fazem determinados passos do trabalho. Vejam aí que a gente vai começar a separar o saber do fazer, né? Já pensando em uma linha de produção. Surgimento dos proprietários de manufatura e dos trabalhadores assalariados. Então esse manufatureiro vai contratar um funcionário, né? Um funcionário que vai fazer a etapa inicial e depois ele faz a etapa final ou vice-versa, e para isso ele vai pagar um salário. E aí a gente chega ao sistema fabril. Nesse sistema o trabalhador sai da sua casa e vai até um galpão para trabalhar, encontra matéria-prima, essa matéria-prima pertence ao patrão, as máquinas pertencem ao patrão e o produto final pertence ao patrão. Vejam, pessoal, lá no artesanato, a máquina pertencia ao trabalhador, as ferramentas pertenciam ao trabalhador, o produto final pertencia ao trabalhador. Essa revolução vai fazer com que a máquina, a ferramenta, o local de trabalho, o produto final pertençam ao patrão. E o trabalhador vende a sua mão de obra em troca de um salário para o seu patrão e cumpre o horário imposto pelo patrão, né? Na verdade, o horário negociado entre o patrão e o trabalhador. Então, hoje, por exemplo, a carga horária de trabalho, ela é de 44 horas semanais. Então, você vai ali combinar com o teu empregador, né, como que você vai cumprir essa carga horária de trabalho, 8 horas diária, 8 horas e 48 minutos, vai fazer 8 horas durante segunda a sexta e 4 horas aos sábados, então a gente combina o nosso horário de trabalho. E aqui as consequências desse processo de industrialização, né? As fábricas, essas fábricas não mais precisavam ser construídas próximo aos rios, porque nós vamos ter a fonte de energia era o vapor e não mais a energia hidráulica. As fábricas se mudaram para a cidade, então nós vamos ter um êxodo rural. As chaminés passam a ser, né, um exemplo visual de um processo de industrialização. A fumaça passa a ser parte da paisagem. E o sistema fabril, ele se consolida, né? A fábrica, nas cidades, os bairros operários se multiplicam, né? Então nós vamos ter os bairros onde esses operários vão morar nesse êxodo rural, saindo da zona rural e vindo para a zona urbana. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, preencha a tabela abaixo com a descrição de cada modo de produção, como que era no artesanato, na manufatura e no sistema fabril. E a gente já faz a correção da nossa atividade.
Pessoal, vamos corrigir, não, a nossa atividade preenchendo a tabela. O artesanato, trabalho feito à mão, oficina do trabalhador, ferramenta do trabalhador, produto final do trabalhador. Na manufatura, uso de máquinas manuais, geralmente dono da oficina, e a gente inicia ali a divisão do trabalho, a especialização no trabalho. No sistema fabril, produção nas fábricas, o trabalhador vende a sua mão de obra, né, em troca de um salário, beleza? Pessoal, a gente conversou bastante sobre a Revolução Industrial, né? Esse modo de produzir que vai se revolucionar a partir da Inglaterra. A Inglaterra ela é pioneira na Revolução Industrial e nós vimos aí os fatores, né, que levaram a Inglaterra a ter o seu pioneirismo, a sua localização geográfica, o acúmulo de capital, a abundância de uma mão de obra barata, farta na cidade, a disponibilidade de matéria-prima, de fonte de energia, o puritanismo e a burguesia ter chegado ao parlamento, né? E a assinatura do Bill of Rights, onde o rei reina, mas não governa, quem governa é a burguesia. A necessidade de se aumentar a produção, de vender esses produtos, né? Então o comércio mundial também passa por um processo de aceleração e a Revolução Industrial ela resulta em um grande desenvolvimento técnico, científico e do capitalismo industrial. Além disso, pessoal, as diferenças entre classes foram destacadas com o avanço da Revolução Industrial e a formação de duas classes antagônicas, a burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletariado, detentor da força de trabalho. A paisagem da cidade também passa por uma grande transformação, né? Com as grandes fábricas de alvenarias, chaminés, a fumaça que essa revolução industrial produz, esse processo de produção. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a tua participação. Fiquem bem e até a próxima.